E aí, galerinha? Olá! Episódio 12 de Witch Hat e penúltimo episódio, aparentemente, né? Tá acabando! A temporada tá acabando, não dá nem pra ficar muito triste, porque acho que é esse o único anime que vai acabar da temporada. Ele e o Cory, basicamente, que é o que a gente tá atrasado acho que pra entregar. É, a Cory também já saiu, né? A gente não... Isso aí. Esse Witch Hat a gente tá gravando com muito atraso, mas também... Gente, mas nossa semana foi meio que uma loucura, gente. Exatamente. Mas a gente demora, mas a gente entrega. Uhum. Enfim, se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal, comentem o que vocês estão achando até aqui de Witch Hat. Termina como... Eu não vou nem falar como que termina como um dos melhores da temporada, porque essa temporada aqui foi abençoada pra gente. Não, eu gostei de todos que a gente Pelo acompanhou. menos no canal a gente só assistiu anime bom. Vamos lá? Uhum. Me fala um mago que tenta esconder. Eles eram meio elfos, né? Eles ficavam presos no labirinto. Uhum. Hum. Nossa. Sim, mas nem todas as pessoas são boas, né? Exatamente. Magia é uma ferramenta. Ih. Não dá pra voar. Ele distorce a noção de direção. O que é cima, baixo. Você tem que seguir o caminho. Uhum. Ela tá tentando apagar o glifo? Não, acho que ela vai usar água pra ver a água.
Ah, ela foi muito esperta. 敵の正解だ。さすがは黒無家の人だね。僕は2回目の時でも Ela irritada. Uhum. ほら、リチェリット。また無駄な魔法ばかり書いて。そんなんじゃまっとうな魔法使いになれないぞ。どうして先生の言う通りにできないんだ。 Ah, É aquele cara? 捨てなさい。 Não quer, não. 道は分かったけど、メルフォンはついてきてくれないわ。もう落ちたら危ないんだから、ちゃんとついてきなさいよ。 uhum. Que bonitinho. あざとい仕草したって許さないんだからね。 Uhum. でもその仕草が大事なんだ。メルフォンは仲間と鳴き声で会話する。だからこの子たちについてきてほしい Você と。 tem que falar igual eles. 透明の魔法で鳴き声に似た音を出すのが正解だって。魔法に正解なんて決めないで。こうじゃなきゃダメって決まりなんてない。メルフォンがユイニーはこの試験の経験者かもしれないけど、さっきから正解正解ってうるさいし、 Uhum. 先回りして解説するのもおせっかい。リチェはリチェになりたいの。リチェじゃない魔法使いになりたいわけじゃない。だからリチェは自分の魔法だけでこの道の出口まで行ってみせる。リチェ、それはでも無理だよ。世の中にはそんなの通用しないんだ。これだって試験の問題なんだからちゃんと決まった答えがあるんだし。僕らは未熟者で見習いで子供なんだからちゃんと教本の通りにやらなくちゃ。でないとまた落ちちゃうよ。 Tadinho, eu entendo ele. 試験ってそういうものだし。そういうものだからって決められるのが嫌なの。でも他の人が試してない魔法は失敗するかも。できるようにやればできる。そんな無茶苦失茶な。敗を覚えていたら知恵にもなるし、生かしたら糧になる。そういう学び方してる子を一人知ってる。 É coco? リチェのやりたいようにやればいい。私には関係ない。アガットに言われなくてもそうする。 As duas são muito contraponto. São. E eu entendo ele, porque ele já reprovou 2 vezes. O professor dele é um Maldito. exato. Então ele tá com medo de reprovar de novo. 水？ E ele parece ser o tipo de pessoa que é aquele que vai pelo esforço, né? Então ele deve ter decorado esse manual até. 毎日言われるんだ。お前には無理だ。お前にはできない。僕もそう思う。だから僕以外の人のやり方を勉強した。でもやっぱり無理なんだ。だってここはロボの Uhum. O caminho quebra. Uhum. E não pode usar magia de voo. Eu não sei. E se eles simplesmente pularem? 今日って他の魔法使いさん来たりするんですか？クックローは帰ってしまったし、いないと思うけど、どうして？今あっちにローブ姿の誰かがいたような。 O Será que aquele. invisível. E é claro que ela sai correndo pra ver o que tá acontecendo. Sempre. Ela não aprendeu nada com a última vez. Uhum. Ah, tem uma coisa estranha ali. Vamos sair correndo atrás. Eu já falei com o Cliff, ele deveria ter colocado na coleira antes da menina. Olha ele lá. Tinha até esquecido dele. 途中からおかしな方向
Ela copiou? Ah, ela copiou o efeito do glifo. Como se ela estivesse no caminho ainda. できるやり方に変えたらできるでしょ Eu tô falando, ela é genial, essa menina. 一理あるわね Vamos ver como é que a Agatha vai fazer, se ela vai fazer igual. Ou se ela vai ter uma forma própria, né? É. Ó. 複製と繰り返し魔法の合わせ技範囲は狭いけどうまくいったわ Oh. Eita. Ela ficou brincando em cima da pedra. あとの下じゃ丁寧には書けないから長持ちせずにすぐ消えてしまうわねまだまだだわもっともっと頑張らないとあなたやるじゃないこんなの楽勝次はお前の番だろ Essa é a diferença quando você tem um professor que ele incentiva a sua criatividade, né? Incentiva você a pensar. O professor dele... Ai, やっぱりできない ô, coitado. 向いてないんだ才能も度胸も自信も適性も特技も何一つないもの道が崩れててうすらない今回もきっとダメなんだあなた最初から分析もうんちくも十分に披露してたじゃない二度の経験と知識を生かさなくてどうするのよ何でもいいから帰ってみなさい Você já tá aí, amigo. É. Tadinho do bichinho, ele esperando ali, ó. Uhum. Quer ver ele pular? 鳴き声の水たまりを作る雨箱 Era ele que tá É o, criando isso? é o Nick? なんでもう É o Nick? É o nome dele? の魔法なのよ新しいの書かなきゃ渡れないのに書けないんだはあ僕手の震えが止まらなくなっちゃうんだ誰かがいるところで書いた時は一度もうまくいったことがないんだ見られてると思うと汗かいて滑って震えてプレてひどい出来の魔法ばかり僕だって何とかしたいけど自分でもどうしようもないんだ Coitado, ele sofre de ansiedade. Uhum. それに震えて焦ってるところを見られるとますますダメになっ Nossa, ちゃ ele う fez um esconderijo pra ele. 今度こそ Que raio de livro gigante. 予習して勉強して必要になりそうな正解の魔法をあらかじめ書いてきたんだ Então só fecha o círculo. まだ集中して書くことができるし前の手帳の持ち込みは禁止されてないこれなら陣を閉じるだけで発動するからなんとかまともに見えるかもって思ってでも道が途切れてるなんて正しいやり方じゃないから罰が当たったんだなんでいつも僕ってこうなんだろう君は君になりたいって言ってたけど僕はできるなら僕をやめたい僕じゃない誰かになりたいよ Oh, que dó. これは知らざる者たちの前でもバレずに魔法を使えるかどうかを問う試験悪いけどあの様子じゃ何度やっても受かるとは思えないわできなくない Uhum. ユイニーはユイニーのままでできる今自分で答え言ってた気づいてないの Se esconda. 一人だと集中して書けるなら今一人になればいいじゃん Cara, でもどうやって duas abordagens completamente diferentes, né? Aham. 石を伸ばしたり雨を降らせたりできるんだもん一人になれる部屋でも何でも作れるはずその魔法が書けないんだけどじゃあ魔法はなしでそんな無茶なこと急に言われても僕は É por isso que ele tem a franja gigantesca. Pra ninguém ver o rosto dele, né? Pronto, escondeu. Virou uma cabana. É.
A Agatha ia mandar ele desistir. A Rich já pensou de outra forma. Exato. あなた Shhh, cala a boca, ele tá sozinho. 邪魔しちゃダメ。やだやだやだよ。最悪だ。なんて惨めなんだろう。とっさに思いついたやり方がこれって情けなくて泣けてくる。 Você tá sozinho. Respira. きっと呆れてるだろうな。笑われてるかも。こんな姿外から見たら滑稽だろうし。僕だって想像したらバカみたいだって思うもの。先生だってきっと僕に失望して。 Me parece um olhar de decepção. Não, parece que ela só tá esperando. É, por isso que ela tá aguardando, né? Uhum. バカにしたりしてない。僕自身以外は Uhum. できるようにやればできるか。そっか。今ここで僕にできないって呪いをかけているのは鏡に映った僕だけだったんだ。 Eu também acho que isso deve ser um reflexo de como as pessoas tratavam ele. Uhum. こっち Ninguém fazia questão de entender ele. 影狩りの鏡マントの魔法陣。鏡っていうより覆いの矢と反射の矢の応用で着ている人の姿を隠して影にしてから鱗に映り込んだ獣の巨像を投影する魔法なのか。すごいなあ。複数に重ね書きしてある。でもこれなら僕もしかして。 Respira, respira. Ai, queria ir lá. どうした？ Ou そこにいる。風の盾を張る。 Não, ele tá fazendo o serviço dele. の罠か。 não é ele. 未知の Não é ele? 大丈夫です。 Hã? É ele? これ僕の魔法です。ゆい。お前、 Ele alterou o manto? そのマントはどうした？中に潜ったら影狩りの鏡を Nossa! 魔法陣が見えたので鏡の部分の魔法だけ消して影狩りだけのマントに変えてみたんです。これなら暗闇に紛れて隠れたままでも描ける。メルフォンからも見えなくなるから連れて行くのは難しくなるけど鳴き声を真似した音魔法があるし彼らには人間ってバレなければいいんですよね。まあ一応な。 Caramba, isso foi muito bom. 姿を隠せたら一人になれる。集中できる。もう人目も怖くない。これなら描けるかもって思ったんです。 Caramba, eu achando que ele ia fazer um espelho do caminho de pedra pra transformar outro caminho, sabe? O bichinho foi com ele numa boa. É porque ele imita o canto do bichinho. Uhum. でもこれが僕の仲間。 E eu achei muito foda. Gente, curti. もう自分のこと嫌じゃない。 A gente falou da Coco, mas talvez a pessoa certa pra ele era Foi a Rich. Rich, né? 次は無理とかダメとかすぐ言わないで。ユイに全然ダメじゃないから。言っちゃうかも。でもそこで終わらせないように頑張るよ。ありがとうリチャさん。 Uhum. あなたは他人に興味がないんだと思ってたわ。ユイには最初リチェを助けてくれたからこれでお会いこう。それにやりたいのにできない時の気持ち Uhum. リチェはわかるから。できない自分が嫌なのなんて当然じゃない。だから成長できるのよ。私は私以上の私になる。未熟なままの自分を好きになるなんてありえないわ。試験は自分を知るためのもの。道は確かに一本だけど魔法の書き方は皆違う。それぞれが自分の方法を探り自分の歩み方を決めていく。こういうのの繰り返しでな。
Ou não tem uma resposta certa. でもキーフリー先生が嘘ついて受けさせた絶対許さない怒りチェポイント1だから 怒りチェポイント Meu bicho. キュウリのことなんだけど、あいつ最近何か Ela vai usar o Kifre. Aham. Nossa. Vixe. É Já sério acabou? que vai terminar assim? しまい込んで É. Acabou assim. Cacete. Você tacou essa e fugiu. Eu achei que ele ia aparecer mais durante o episódio. Não achei que ele fosse ficar pro final do episódio. Eu achei. É que talvez isso vá acontecer no próximo episódio, mas eu achei que o foco dele era os alunos, né? Na verdade, a Agatha. É, Mas mas ele ele- precisava tirar a professora do caminho, né? Então. Nossa. O que será que ele fez com ela? Não sei. Será que ele matou ela ou levou ela pra algum Não, outro não. lugar? Eu acho que ele deve ter dado uma aprisionada nela. Gente, que. E eu acho que ela mandou o chapéu pra avisar o Kifre, né? Foi, provavelmente. Ou o Kifre ou o alto escalão, sabe? Alguém. Mas eu acho que a pessoa que tá lá fora é o Kifre, né? Mas talvez o chapéu não ignore o Kifre e passe reto, entendeu? É. Nossa. Ela ia falar alguma coisa de magia proibida, né? Porque ela fala, não acredite nele, não importa o que ele fale. Eu acho que, e pelo que o outro chapéu com aba fez com a Coco no passado, eu acho que eles estão tentando recrutar os mais novos. Porque primeiro eles são mais fáceis de você persuadir, e eles têm mais sede de poder, se é que você me entende. Porque eles estão aprendendo ainda. Por isso que eu acho que a Agatha é o. Nossa, a Agatha vai cair que nem um patinho Eu na acho que a cabeça Agatha dele. é o foco deles agora. Por isso que eu acho que ela é o foco. Até porque ela pertence a uma família grande também, né? Exato. E o jeito que ele tinha falado na primeira aparição dele me deu muito a entender que o foco dele era a Agatha. Uhum. É, eu achei que era Coco, mas o fato de não ter ido atrás da Coco já explica muito, né? É. E assim, eles estão ali num caminho sinuoso ali, né, nesse teste. Talvez ele queira induzir eles a fazerem alguma magia proibida ali nesse teste, Uhum. É provável. né? E aí, será que, sabe, será que vão cair em tentação, sabe? Porque a Arit não queria fazer o teste e ela só quer usar as magias dela, então eu acho que ela não vai aceitar de qualquer jeito. E eu acho o contrário. Você acha? Eu acho que a gente falou da Agatha, mas acho que a que mais tem propensão a aceitar ali é a Rich e o menino, como é o nome dele? Euni. E o Euni. Eu Porque acho o que Euni, ele não. os dois têm uma fraqueza maior do que a da Agatha ainda. A Agatha, a gente até fala, mas a Agatha ela não tem sede de poder. Ela tem sede de conhecimento. Ela quer ser melhor. Ela não quer ser mais poderosa. Ela quer ser mais habilidosa. É uma coisa que um discurso de um personagem do World of Warcraft, o Shuan, ele fala: você sabe diferenciar o poder da verdadeira força? Poder é uma coisa, força é outra. Ter força é uma coisa que você conquista, que você constrói, que você aprimora. E ter poder é ter poder. As coisas são duas coisas diferentes, sabe? No caso da Agatha, ela quer força. No caso do Euni, por exemplo, ele quer poder. Porque ele se sente nessa condição de coitado, não porque ele é um coitadinho, mas porque ele tem essa limitação. Ele tem um problema social ali. Ele não sabe lidar com as pessoas, porque ele acha que ele tá sendo julgado o tempo inteiro. Ele tem... Terapia é o que esse moleque precisa. De muita E trocar terapia. de professor. E trocar de professor, evidentemente. Já a Rich, ela tá numa negação muito grande. Então ela quer uma ferramenta pra acabar com o problema dela. Ela tá... A Rich, ela tá a um passo do burnout, basicamente, sabe? Pelo menos isso que eu vejo nela. Então por isso, por mais que eu acho que ela... Eu acho que ela é muito contraponto da Agatha. Mas eu acho que dos três ali, a que menos tem condição de cair na tentação é a Agatha. Por causa que ela é muito apegada às regras, você acha? Ela é muito apegada às regras e ela... Eu acho que
ela tá com a situação mental dela mais sob controle do que os outros dois. A Rich, ela tá muito estressada. O Euni, ele tá muito medroso. A Agatha já tá mais concentrada. Então eu acho que dos três, eu tenho a impressão de que ela é a que menos tem chance de ganhar essa Tecnicamente, conversa. dos 3 ali, ela é a única que queria fazer esse teste, né? Os E ela- outros 2 estão ali de gaiato. E eu tenho a impressão que a Agatha, ela quer chegar no topo, mas ela quer chegar no topo merecendo estar no topo. Ela não... quer provar que ela capaz. merecia, que ela Exato. consegue, né? Ela não quer atalho. Porque todo mundo julgou ela por isso, por ela não ser o prodígio, então ela quer provar que ela pode, Uhum. né? E a Agatha, pra mim, ela... Se for isso o que ela realmente é, ela se enquadra no meu estilo de personagem favorito, que é o esforço... Falei isso já em outro anime recentemente. Na verdade, foi no episódio passado. Foi no episódio passado, Aham. isso. Que é o esforço superando o talento. Pra mim, esse é o melhor plot que existe nos animes pra mim. E nas obras, no geral. Quando o esforço supera o talento. Quando aquele que... O underdog. Aquele que não é predestinado a porra nenhuma. Que com puro esforço e perseverança ele supera todos aqueles que são os destinados, sabe? Sim. Pra mim, é o melhor tipo de personagem. O melhor tipo de arco que eu gosto. Não interessa o anime. É o meu favorito. Mas eu ainda tô esperando, porque assim, a gente já viu, a gente falou isso no episódio passado, que a Agatha é muito o contraponto da Rich, e ela mostrou isso aqui pra gente até por causa da situação do Euni. A Agatha já tava desistindo, tipo, Já. vai embora, moleque, você não serve pra isso. E a Rich já viu de um ponto de vista diferente e ajudou ele a pensar de uma outra maneira e ele se encontrou. Então, eu ainda estou esperando o momento que a Rich vai cair em si e perceber que só a magia dela não é suficiente, entendeu? Porque eu acho que ela precisa olhar pros outros também. Porque é o que eu falei no episódio passado. Pra mim, o jeito que a Rich age é uma maneira de ser egoísta. Então, mas Entendeu? assim... Não que ela esteja fazendo mal pras pessoas, mas eu acho que isso é ruim pra ela também. Exato, mas aí eu vou concordar com você e complementar. A forma com que as duas agem pra mim é errada. Porque não é que elas são só contrapontos, elas são extremos desse contraponto. O que é um extremo? O extremo, é uma coisa que a gente vê na política, basicamente. O extremo é quando você tá tão no extremo da sua posição política que você Excede, né? recusa a olhar pro outro lado. O outro lado não existe pra você. E isso é ruim em qualquer circunstância da sua vida. Sim. Nunca seja um extremo. O extremo sempre é ruim. Ser extremo, pra bem ou pra mal, o extremo sempre é ruim. Uhum. Então, eu acho que as duas estão no extremo. A Agatha, a ponto dela dizer pro Euni que você já era, você não vai pra frente, porque você não tem Capacidade? E a Rich, ela, nesse ponto aqui, ela salvou ele porque ela entendeu. Mas não porque ela confiava na capacidade dele, mas sim porque ela simpatizou com ele porque ela já esteve no lugar dele. São coisas diferentes, entendeu? Porque se não fosse essa familiaridade, provavelmente ela teria deixado Ela ele não pra trás teria também. ajudado ele. Exato. Por quê? Porque ele tá usando... Ele só veio usando magias prontas. E ele ficava falando, isso é certo, isso é errado, isso é errado. Ela é a primeira a criticar ele aqui dentro. E ela falou Entendeu? assim, não existe só um lado, odeio isso. Só um caminho a seguir, odeio isso. Então, assim, ela se recusa a ver outras maneiras. Ela só quer a maneira dela. Exato. Só ela tá certa. Exato. Aí a gente viu ela agindo de uma maneira errada e depois a gente viu a Agatha agindo de uma maneira errada, que é tratar o moleque como um ninguém porque ele não consegue executar aquilo que ele aprendeu. Sim. E foi nesse ponto. É por isso que eu falo, os extremos são péssimos. Se você não trabalha com extremo, as duas coisas se complementam. É onde que eu falei, a Agatha, ela é mais CDF, ela é a decoreba. A Agatha e a Rich, pra mim, é a diferença entre a esperteza e a inteligência. A Agatha é a inteligência, a Rich é a esperteza. Então ela se adapta a Rich. A Agatha, se não tiver no manual, ela não consegue fazer. A Rich, se tiver no manual, ela vai ter dificuldade. Agora, se você solta essa menina, meu amigo, entendeu? Eu acho que o Euni, com isso que você falou, eu acho que ele é meio que uma junção das duas. Na verdade, ele é o... Só que o que falta pra ele é autoconfiança. mas só dele não ter a autoconfiança, a autoestima, ele não é o que tá no meio das duas. Ele é o pior das duas. Porque ele tem criatividade, mas não tem coragem de usar. Ele tem capacidade... inteligência. E ele tem capacidade de aprender, mas não consegue executar. Então, mas é o que você falou.
Então, tipo, Uma por isso autoconfiança, ele vai ser o melhor. ele No é o momento, melhor dos dois mundos, entendeu? no momento ele é o pior dos dois mundos. Só que se você bota a autoconfiança na equação, ele vira o melhor dos dois mundos. Sim, porque ele tem inteligência, porque eu vejo ele muito parecido com a Agatha em questão de esforço, que ele foi lá, Sim. estudou, aprendeu, e ele também tem a criatividade, porque olha o que ele fez com o manto. Foda demais. Ele a acabou magia de olhar o negócio e falou assim, se eu fizer isso, aquilo outro. É uma pessoa que tem criatividade, entendeu? Ele não seguiu um manual ali. Exato. Ele olhou o negócio e falou assim, eu posso fazer isso, e criou uma outra E é coisa. engraçado, porque é o pior dos três com potencial pra ser o melhor dos três. Obviamente. Então, assim, eu complemento de novo que a gente falou no episódio passado. Os três ali têm muito a aprender nesse teste e eles vão aprender um com o outro. E é legal porque ele é a junção de três personagens, na verdade. Porque ele tem a inteligência da Agatha, ele tem a criatividade da Rich e tem a capacidade de adaptação da Coco. Porque ele olhou pro círculo ali, como que eu faço? Como que eu resolvo? A hora que deu um lapso de coragem nele, ele resolveu o problema. Sim. Se adaptando como a Coco, sendo inventivo como a Rich, mais inteligente. Cara, ele tem potencial pra ser um puta Sim. personagem, esse moleque. Sim. Coitado, tadinho. Ele só encontrou as pessoas erradas na vida dele, que não incentivaram. Porque é o que eu falei. Olha Esse a moleque diferença. na mão do Kiefer. Olha a diferença que faz um incentivo. Porque assim, por mais. Nem na mão do Kiefer, vamos mandar pra. Eu acho que pra qualquer treinar. professor que fosse melhor que aquele ali. Vamos botar pra treinar com o vô do. Como que é o nome do menininho lá? Tartar. Tartar. Ele e o Tartar juntos, nossa, ia dar uma duplinha maravilhosa. Porque assim, o Kifri, por mais que ele nunca barrou a Arit. Então, assim, ela consegue continuar fazendo as invenções dela, apesar dele tentar e continuar ensinando ela. Ele nunca barrou a Agatha. A Agatha tá lá, aprendendo do jeito dela. Sendo cuzona, grossa. Exatamente. Mas quando ele precisa, ele vai lá, ele ensina alguma coisa, ele mostra um contraponto. Então, assim, ele é um professor, eu vejo ele como professor que realmente incentiva o seu aluno a conseguir o seu melhor. Exato. Não é nem a ficar mais inteligente. Não, ele meio que você falou. Ele procura aprimorar elas naquilo que elas são melhores mesmo. Exato. Olha a Coco, ele ensinou ela, falou assim, E é isso que o isso professor tem que ser. isso daqui provavelmente é a magia que você tem mais aptidão, então você pode melhorar nisso. Uhum. Então, assim, ele incentiva elas naquilo que elas são boas, mas não deixando de falar que elas precisam aprender o restante. Exato. Bom, a base você tem que ter. Então, assim, Dali você ramifica. a diferença que faz quando você tem alguém que realmente está do seu lado e te mostra, né, o que você pode ser a melhor versão de si mesmo, faz diferença. Porque, assim, a gente vê o potencial do Yoni, entendeu? Ele seria uma pessoa super diferente se ele tivesse encontrado outras pessoas na vida dele. Aqui, pra mim, ele provou que ele tem potencial de ser um super mago. Com Exato. pouco que ele mostrou ali, é só questão de confiança, autoestima e tato. Tato, Exato. no caso do professor. E então é conselho pra vida, gente. Se vocês têm uma pessoa, aquela Na pessoa real- que só te coloca pra baixo, se afasta, Na porque real- essa pessoa não serve pra você. Sabe quem que eu acho que seria um excelente professor pra ele? Não é o Kifri. O Erugio. O Orugo. seria maravilhoso. Ele seria Porque um ele puta também, professor pra esse ele moleque. também não gosta muito de ser sociável, né? Ele é bem tsundere e ele fica mais na dele, né? Então eu acho que ele seria... Mas ele é super atencioso. Extremamente. Ele ia saber pegar firme com esse moleque, porque o Kiefer ele é um bundão. Isso que é verdade. Ele é um babão. Ele ia saber pegar firme com esse moleque, mas tratando ele da maneira certa. Sim, Sabe? Botando ele, não esculachando ele. exato. Forçando ele a ser ele mesmo, sabe? Exato. Ah, enfim, gostei bastante, gente. Tô triste que o próximo episódio é o último. E eu tenho Nossa, quase, eu tenho até quase tristeza agora. certeza Puta. de que vai acabar com um gancho gigantesco. Isso, porque... no melhor das hipóteses, só ano que vem. E assim, ao contrário de alguns comentários de algumas pessoas que vem acompanhando o canal, eu estou gostando da crescente que tá vindo o pessoal o tá anime. gostando? Não, eu vi algumas pessoas falando que eles acabaram meio que diminuindo um pouco o hype. Dá pra entender as pessoas às vezes viram com bastante expectativa, mas eu tô gostando do roteiro que o roteiro Nossa. tá apresentando pra gente Eu vi. do anime, porque assim... A primeira temporada, a primeira versão que a gente vê é sempre isso, né? Eles passam pra gente mais ou menos como que é o mundo, Uhum. eles mostram pra gente mais ou menos qual que é o plot, e depois eles precisam ir desenvolvendo isso. Então é normal que ele comece pra cima e ele dê uma caída e comece a ficar mais estabilizado. Então, assim, porque se você resolver o plot principal do anime já nos primeiros episódios, acabou, entendeu? Exato. Eu tô indo no contrário disso aqui. Eu vim pela animação e pela arte, que eu achei que seria lindo o mundo, esse maravilhoso, bonitinho.
cumpriu todas as minhas expectativas, mas eu já não tinha tanta expectativa em relação à história. Eu também não. Fui completamente surpreendido. Eu estou amando o que eu tô vendo aqui. Sim. Witch Hat pra mim é o que eu falei. No jeito que ele tá aqui, ele termina a temporada pra mim como um 10. Sim, Tranquilamente. Maravilhoso. Tranquilamente. Maravilhoso. Eu adorei esse anime. Por mais que, gente. David, mas parece que vocês não gostaram da Agatha. Não é que eu não gostei da Agatha. Eu sempre falo aqui, vocês têm que tomar muito cuidado com esse negócio de você não gostou do personagem porque você criticou ele. Não. Enquanto espectador, a gente tem que criticar a obra e criticar os personagens, sim, mas com aquilo que eles estão apresentando. Por exemplo, é o que a gente fala. O Shoko Tensei é o exemplo perfeito pra isso. Eu critico as atitudes do Rudeus, eu critico as atitudes do Paulo, eu critico as atitudes da Ares, mas pra mim são todos personagens maravilhosos, porque essas dificuldades de personalidade que eles têm fazem parte do personagem. A gente tem que criticar moralmente, sim, mas também entender que aquilo constrói o personagem, faz parte do personagem aquilo. A Agatha, E vamos combinar. ela é chata, ela é meio sem tato, mas isso é o que compõe o personagem. Chato é quando o personagem tem essas dificuldades, ele não aprende com elas, ele não evolui com elas, não leva a lugar nenhum ser daquela maneira, entendeu? Então, no caso, a Agatha, pra mim, ela tá melhorando, ela Sim. tá mudando, e eu tô sentindo, eu consigo ver um horizonte de evolução pra esse personagem, então não me incomoda. Vou criticar ela ser chata, sim, porque é uma coisa que me incomoda, mas isso não diminui o personagem pra mim. As pessoas têm que entender essa diferença, porque é chato ficar respondendo um comentário, porra, vocês não gostaram da personagem? Você não prestou atenção no que você assistiu aqui, meu amigo. Você não prestou atenção. Porra. É assim, duas coisas podem ser verdade, gente. É sempre isso. Não é porque a gente criticou a atitude de um personagem que a gente odeia ele. Não é porque a gente criticou um episódio de um anime que a gente odeia o anime. Então, assim, só, né, vamos dar uma equilibrada. E é isso, né? Vamos deixar pra falar mais do que a gente achou do anime no último episódio. Exato. Pode ser? Uhum. Então, se vocês também gostaram do episódio do React, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa um hype também, vai seguir a gente no Instagram. Cartilha completa. E tudo isso daí. E aí, vê também os outros animes que a gente tem na playlist, porque a gente tem muito anime legal. Vamos nessa? Tchau, tchau.